dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma web-aula. Hoje estaremos com o título de Estratificação de Risco Gestacional. Teremos as palestrantes Andriele Gomes dos Santos, enfermeira, gerente da Rede de Atenção Materno-Infantil da Secretaria de Estado de Saúde, e Josiane Cristina Dudu, enfermeira, técnica da Rede de Atenção Materno-Infantil da Secretaria de Estado de Saúde. Desejamos a todos uma ótima aula. Bom dia a todos, agradeço a presença de cada um de vocês que disponibilizaram um tempo para estar conosco, conversando, discutindo uma temática assim, extremamente importante, que precisa ser muito difundida dentro de todos os ambientes de saúde. Essa demanda do tema, ela surgiu, na verdade, de várias fontes, né, Josi? Tanto nas visitas aos municípios, por meio do Planifica SUS, um projeto que também fazemos parte, e principalmente como uma demanda do Comitê de Mortalidade. A nossa rede, ela está passando, né, por um processo de transformação, de mudanças com a nova portaria, então esse primeiro contato com vocês, nós quisemos fazer para apresentar algo que já está posto, né, no nosso diário oficial, já está publicado, e ter esse primeiro contato, essa primeira conversa, porque a partir do ano que vem, de 2023, a nossa programação é estar junto com vocês, é ouvir a demanda de vocês, estar capacitando em conjunto. Então, assim, desde agora já nos disponibilizamos, já enviamos contatos, no final da apresentação a gente tem o nosso ramal, o nosso e-mail, mas antes eu já quero aqui disponibilizar, né, a área técnica para, em todo momento, a gente ter essa construção, ter esse diálogo. A estratificação de risco, ela é uma ferramenta assim, importantíssima no enfrentamento da mortalidade materna e infantil também, perinatal. Para começar, como a gente já foi apresentado, vamos dar o início aí, né, uma breve introdução. Antes da gente falar sobre a estratificação de risco, a gente tem que entender que a gestação ela é um fenômeno fisiológico. E por isso, na maior parte das vezes, ela vai acontecer sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência. Mas, apesar disso, uma parcela dessas gestantes, elas estão expostas a uma probabilidade maior de uma evolução desfavorável. E aqui a gente trabalha com aquela estimativa de prevalência de 15%, né, das gestações ali de alto risco. Os fatores de risco são, na verdade, condições, aspectos biológicos, psicológicos ou sociais que estão estatisticamente associados com as maiores probabilidades de morbidade e mortalidade. E aqui a gente cai, né, no nosso grande problema, no nosso grande enfrentamento aí de saúde pública, porque uma morte materna ela é extremamente sensível para a sociedade, perder uma pessoa ali ativa dentro da sociedade é muito sensível e muito preocupante. E os números, eles continuam nos assustando e a gente tem que ter ferramentas para isso. Então, assim, a partir dessa reflexão, a gente já estabelece, né, a estratificação de risco ali como uma ferramenta. Quanto à relevância, na verdade, no objetivo da estratificação de risco, ela identifica precocemente os fatores de riscos relacionados às características individuais da gestante, morbidades crônicas e agudas presentes, a história reprodutiva, o contexto familiar e comunitário, muito importante, né, nessa questão ali da territorialização dela, e direciona as intervenções que são ou preventivas ou propriamente de cuidado que são necessárias para a proteção dessa mulher. Então, esse direcionamento das intervenções, ele conversa basicamente com o nosso princípio do SUS, que é a equidade, né? Um outro objetivo da estratificação de risco é o conhecimento da complexidade clínica e sociofuncional da gestação, e isso ele vai possibilitar essa atenção diferenciada, né, de acordo com o extrato de risco dessa gestante, e vai ofertar para aquela gestante que é de alto risco uma maior vigilância e uma maior intensidade, né, densidade talvez, de cuidados quando comparada com aquela gestante de risco habitual. E aqui nós queremos enfatizar que o pré-natal ele é uma janela de oportunidades. É nesse momento em que muitas questões são captadas.
Só que para isso, os profissionais, vocês aí da ponta, têm que compreender a importância da sua atuação e utilizar dessas ferramentas de forma a alinhar todo esse conhecimento. Entender que existe, sim, o instrumento de classificação de risco, compreender como utilizar esse instrumento. E é para isso que a gente resolveu, na verdade, trazer essa conversa, essa apresentação inicial, para depois a gente dar uma sequência maior junto com vocês. A estratificação de risco, ela permite ainda uma padronização do cuidado do pré-natal, né? Independente de onde essa gestante ela esteja, em que ponto da atenção ela esteja, ela vai estar sendo cuidada da mesma forma, com os mesmos referenciais teóricos, independente de qual profissional que atender ela. É importante também que a estratificação de risco, ela defina, né, os pontos da atenção das redes, com as respectivas competências. Por quê? É muito importante que vocês saibam quem é a sua referência de alto risco, tanto a secundária quanto a terciária. Por quê? Isso vai dimensionar o serviço logístico, o serviço de apoio, vai impedir que essa gestante fique perdida dentro da rede e aconteça o que a gente não quer, né, que é uma morte materna onde um desfecho desfavorável. Além disso, a estratificação ela organiza a agenda de atendimentos, tanto da atenção primária quanto da especializada. Por quê? Ela evita a suboferta e a superoferta de cuidados. O que isso significa? Aquela gestante de risco habitual, ela não vai para um serviço que ela não precisa, ela vai ser atendida dentro do território dela porque ela não tem critérios para ser referenciada. Então, não vão ser ofertados cuidados que, muitas vezes, são caros, demandam outras questões, né, logísticas, de apoio, e, ao mesmo tempo, né, que isso acontece, aquela gestante que necessita desse cuidado vai ter oportunizado para ela. Então, tanto para a gestante, quanto para a pessoa gestante, quanto para o serviço e para a gestão, é uma ferramenta extremamente importante. Quanto às características, as definições e os critérios, nós temos que a estratificação ela é contínua e ela é dinâmica. Ela tem que ocorrer desde a primeira consulta, em toda consulta. Muito se fala da reestratificação de risco, que nada mais é do que, em toda consulta, você olhar para aquela gestante, entender o contexto clínico que ela está, o contexto social, biopsicossocial que ela se encontra, e tomar conduta, observar, analisar desde a primeira consulta, né? E, para isso, a gente tem que partir de um modelo integrado, a gente fala de compartilhamento de cuidado, para que não haja fragmentação. E essa gestante de alto risco, a gente pressupõe que ela exige um suporte tanto da atenção primária, quanto dos serviços de referência. E esse compartilhamento, ele não é uma transferência de responsabilidade, ele é uma ampliação do acesso das tecnologias, uma diversificação desse espaço do cuidado, né? Você não está transferindo ela para ficar somente ali na atenção secundária, né? Ou em outra localidade. Não podemos ignorar o fato de que essa gestante ela é territorializada, ela está dentro da comunidade. E é dentro da comunidade que todas as demandas acontecem, que muitas vezes elas podem ser sanadas por meio dos equipamentos sociais. É muito importante a gente sempre lembrar disso, dos equipamentos sociais e da importância dessa gestante estar dentro do seu território, da sua comunidade, porque é ali que está o seu núcleo familiar e que ela, a maior parte do tempo, ela está ali dentro. E é onde ela vai recorrer, né, caso aconteça alguma coisa. Exatamente. Então, ela sempre vai estar ligada lá a APS, independente se ela está também sendo cuidada pela especializada. Exato. Então, assim, tratando mais sobre a estratificação de risco em si, nós temos que ela é definida a partir desses fatores de risco e agrupada de acordo com as condições individuais, socioeconômicas e familiares, a história reprodutiva anterior, condições e intercorrências clínicas ou obstétricas da gestação atual. A partir disso, nós temos, né, o extrato de risco que ele é classificado, que ele é posto. No baixo risco ou risco habitual, o acompanhamento ele é realizado na atenção primária à saúde, com aquelas consultas intercaladas, médico, enfermeiro, a odontologia, a sala de vacina, como a gente tem no pré-natal que já tá posto, né, do risco habitual. O risco intermediário, médio risco, ele também pode ser acompanhado na atenção primária à saúde, inclusive é importante que continue sendo acompanhado com essas consultas intercaladas da mesma forma.
Porém, essa gestante, depois vocês vão ver quando a gente colocar, né, o instrumento, ela vai ter condições que talvez exijam o apoio e a avaliação da atenção ambulatorial especializada. Então, aqui a gente parte do modelo que a atenção ambulatorial especializada, ela não tem só uma função assistencial, ela tem uma função de supervisão, ela tem uma função educacional e de apoio mesmo da atenção primária à saúde nesse contexto de redes, né? Muitas vezes, o profissional, quando ele classifica um risco intermediário, ele não referencia, não coloca essa gestante para a rede. Ele fala, vou esperar ver como vai evoluir. E isso, muitas vezes, gera um risco, uma evolução desfavorável muito ali na frente. Então, assim, o que a gente tem ali um risco intermediário, classifique ela como risco intermediário e busque o apoio, a avaliação, o suporte da especializada, porque é muito mais interessante que essa gestante vá lá e seja reestratificada. A atenção especializada olhe para ela e fala, olha, realmente aqui não temos necessidade dela estar, mas aí ela já foi avaliada, já teve esse apoio, já teve essa avaliação. E, se necessário, ela pode retornar, né, para a especializada. E o alto risco, além do acompanhamento na APS, além do acompanhamento na atenção ambulatorial especializada, ou regional ou municipal, a depender da referência do seu município, né, tem que ter a vinculação à maternidade de alto risco para parto e para o nascimento, né, preferencialmente que tenha uma UTI neonatal, por conta de todas as condições que levem a uma probabilidade, né, estatística de uma evolução desfavorável. Então, aqui a gente tem no estado a resolução, né, que foi publicada em agosto de 2022. Ela foi publicada anterior ao novo manual do Ministério da Saúde, né, Josi? Então, ela tem, assim, um detalhe sobre a idade que mudou, mas é só isso, né? Ela veio ali para padronizar os instrumentos de estratificação de risco gestacional. Tem a parte da criança, que posteriormente também vai ser abordado em uma outra web-aula, na APS e para toda a rede de atenção à saúde no âmbito estadual. Então, para facilitar a visualização de vocês, nós trouxemos um instrumento, nós divulgamos lá, eu vou ler ele na íntegra, e logo após, a Josiane ela vai apresentar um caso assim, simples, para que vocês reflitam como vocês utilizariam esse instrumento, né, na prática de vocês. Então, eu vou abrir o instrumento aqui. Ele é um instrumento bastante, como eu falei, ele não é estático, e você também não vai ter ele como instrumento de pergunta e resposta ali para a gestante. Todas as informações que tem aqui, seja no momento da abertura do pré-natal ou em consultas subsequentes, vocês já perguntaram para ela, nome, data, todas essas informações de identificação, e mais aqui embaixo, as características. Então, você não vai sentar com a gestante e perguntar, você tem entre 16 e 34 anos? Não, é uma questão que você vai ter esse julgamento clínico, essa avaliação e conduta, né? Foi nesse tópico que não está atualizado ainda. Agora é entre 15 e 40. 15 e 40, né? A idade tem que ser entre 16 e 39. Mas aqui, ó, nos dados de identificação, né, todos aqueles dados comuns, nome, unidade de saúde, a questão do cadastro, né, dessa pessoa que está gestante, a história ginecológica, que ali na caderneta mesmo tem, né? E aqui ó, o ponto que a gente quer chegar, né, que é a estratificação de risco gestacional. Eu vou ler um por um, mas depois vai ficar mais fácil para vocês compreenderem quando a gente for ver o caso clínico. Aqui, bem, tem o extrato de risco, né, se ela é alto, médio, intermediário ou baixo risco, e o ponto de atenção que essa gestante vai ser atendida. Então, temos aqui os fatores para risco habitual, características individuais e condições sociodemográficas favoráveis. Como a gente já falou, a idade teve aquela alteração com o novo manual, então é entre 16 e 39 anos, porque a idade aumentou para 40 ali, entre 16 e 39, né, um risco habitual. A aceitação da gestação. Quanto à história reprodutiva anterior, o intervalo interpartal maior que 2 anos, ausência de intercorrências clínicas e ou obstétricas na gravidez anterior e atual. Isso é risco habitual, né? Baixo risco. Risco intermediário, características individuais e condições socioeconômicas e familiares.
idade menor que 15 anos ou maior que 40 agora, tá? Sempre atentar a isso. Aí a gente até propõe uma nova publicação para dar uma atualizada, né, nessa questão da idade. Condições de trabalho desfavoráveis, esforço físico excessivo, carga horária extensa, exposição a agentes físicos, químicos, biológicos nocivos, níveis altos de estresses, indício ou ocorrência de violência, situação conjugal insegura, insuficiência de apoio familiar, capacidade de autocuidado insuficiente, não aceitação da gestação, baixa escolaridade, menor que 5 anos de estudo, tabagismo ativo ou passivo, uso de medicamentos teratogênicos, altura menor de que 1,45 m, IMC menor do que 18,5, transtorno depressivo ou de ansiedade leve, uso de drogas lícitas e ilícitas, gestante em situação de rua ou comunidades indígenas ou quilombola, mulher de raça negra e outras condições de saúde de menor complexidade. Quanto à história reprodutiva anterior, alterações no crescimento intrauterino, restrição ou macrosomia, malformação, nuliparidade ou multiparidade, 5 ou mais partos, diabetes gestacional, síndromes hemorrágicas ou hipertensivas sem critérios de gravidade, o mesmo se refere à diabetes gestacional ali em cima, cesariana prévia com incisão clássica, corporal, longitudinal, cesariana prévia, 2 ou mais, com ou cirurgia anterior recente, né, uterina, exceto incisão clássica, corporal e longitudinal, intervalo interpartal menor que 2 anos. Condições e intercorrências clínicas ou obstétricas na gestação atual. Então, nessa gestação que ela está ali. Infecção urinária, 1 ou 2 ocorrências, ou um episódio de pielonefrite. Ganho de peso inadequado. Então, a importância de preencher o gráfico ali para vocês identificarem o que está acontecendo e visualizarem isso, né? Sífilis, exceto sífilis terciária ou resistente ao tratamento com a penicilina, e achados ecográficos suspeitos de sífilis congênita, suspeito ou confirmação de dengue, vírus Zika ou chikungunya, quadro febril exantemático. Então, aqui no risco intermediário, vocês podem perceber e analisar que tem alguns critérios que, por si só, não representam um risco atual para a gestação, mas que podem e estão, vocês podem ver no manual, em artigos científicos, por exemplo, a altura, ela está relacionada ali com pode estar relacionada com uma futura restrição do crescimento intrauterino. Então, são questões que você tem que estar atenta, tem que estratificar essa gestante e contar com o apoio da atenção ambulatorial. Muito se fala, né? A altura por si só não classifica como alto risco, mas é um sinal para você ficar atenta àquela mulher, para que você possa identificar alguma evolução no futuro próximo ali, né? Agora, em se tratando do alto risco, temos características individuais e condições socioeconômicas, dependência e ou uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas, agravos alimentares ou nutricionais, o IMC maior do que 40 quilos, que é muito presente, né? Está muito presente, a gente tem visto isso muito, desnutrição, carência nutricional, hipovitaminoses, transtornos alimentares, anorexia nervosa, bulimia, entre outros, doença psiquiátrica grave, psicose, depressão grave, transtorno bipolar, outras, isso referente à gestação atual, agora, perdão. Hipertensão arterial crônica, diabetes mellitus tipo 1 e 2, doenças genéticas maternas, antecedentes de tromboembolismo, TVP ou embolia pulmonar, cardiopatias, valvulopatias, arritmia, endocardite, infarto agudo do miocárdio, pneumopatias graves como a asma em uso de medicamento contínuo, DPLC, fibrose cística, endocrinopatias como diabetes mellitus, hipotireoidismo em uso de medicamento e hipertireoidismo. Doenças hematológicas, doença falciforme, púrpura trombocitopênica, idiopática, talassemia e coagulopatias, doenças neurológicas como epilepsia, acidente vascular cerebral, déficits motores graves, doenças autoimunes, lúpus eritematoso, SAF, artrite reumatoide e outras colagenoses, ginecopatias, malformações uterinas, útero bicorno, mioma intramural maior que 4 centímetros ou múltiplos miomas submucosos, câncer de origem ginecológica ou invasores,
câncer em tratamento que possa repercutir na gravidez, transplante e cirurgia bariátrica. Quanto à história reprodutiva anterior, para o alto risco ainda. Morte perinatal explicada ou inexplicada, abortamento habitual e recorrente, uma ocorrência de 3 ou mais abortamentos consecutivos, isoimunização RH em gestação anterior, insuficiência cervical, que não dá para ser tratada, né, somente na PS, infertilidade, acretismo placentário, pré-eclâmpsia grave, síndrome HELP e prematuridade anterior. Quanto a intercorrências clínicas e obstétricas na gestação atual para alto risco ainda, uma gestação múltipla, gestação resultante de estupro, hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, infecção urinária de repetição, 3 ou mais episódios de infecção do trato urinário baixa ou 2 ou mais episódios de pielonefrite. Doenças infecciosas, sífilis terciária ou resistente ao tratamento ou com achado ecográfico suspeito de sífilis congênita, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples, tuberculose, hanseníase, hepatite, condiloma acuminado, verruga viral no canal vaginal ou no colo uterino, como lesões extensas, numerosas, que estão localizadas na região genital ou perianal, diagnóstico de HIV e AIDS, desvios do crescimento intrauterino, né, a restrição, mesmo que seja uma suspeita de restrição, quando o ultrassom ele não estiver disponível, já classifica, né, a macrosomia e desvios da quantidade de líquido amniótico, insuficiência istmo-cervical, anemia grave, menor do que 8 gramas por decilitro, anemia refratária ao tratamento, hemorragia durante a gestação, né, na atual, acretismo placentário, placenta prévia não sangrante, colestase gestacional, o prurido ou icterícia persistente e uma malformação fetal ou arritmia cardíaca fetal. Então, vocês podem perceber que é um instrumento, demorou um pouquinho para a gente ver, mas é um instrumento que ele é muito útil na sua avaliação. Você vai olhar para a sua gestante, vai perceber e fazer a sua análise. Vai ficar mais fácil agora, que a gente vai ter um caso clínico que a Josi vai ler com vocês, a gente vai deixar um tempinho rápido aí para vocês pensarem, né, e analisarem o caso e preencherem caso vocês tiverem em mãos ou no celular com esse instrumento, para poder ficar mais fácil a compreensão. Então, vou apresentar para vocês esse quadro, esse caso clínico, para a gente discutir depois como que vocês conduziriam essa paciente. Então, PCS, 39 anos de idade, gesta 6, aborto 3, cesárea 2. Reside em um imóvel com 8 pessoas, solteira, desconhece o pai da criança, beneficiário de programas de assistência financeira governamental. Na primeira consulta, dia 27 de nove, idade gestacional do 1, e na ultrassonografia, o dom foi de 4 semanas e 3 dias, e pela ultrassom, 11 semanas e 3 dias. Foi prescrito ácido fólico, primeira fase do IPEDIA-PAI, PA 12/8 e MC 38, e refere hipertensão e anemia crônica. Segunda consulta, dia 14 de 10, do 6 semanas e 6 dias, pelo ultrassom 13 semanas e 6 dias, PA 13/8, BCF 146, e os exames evidenciam plaqueta penil. Na terceira consulta, dia 25 de 1, idade gestacional 31 semanas, BCF 137, feito o exame de ecografia, diagnosticado acretismo. Solicita ressonância magnética de abdômen para definir o prognóstico. Aí a gente vai deixar para vocês refletirem uns 5 minutinhos, ver em que momento que vocês, se vocês classificariam, qual a classificação, a estratificação, né, na verdade, de risco, olharem o nosso instrumento e fazer essa análise. Uns 5 minutinhos, quem quiser falar qual a estratificação, fique à vontade, tá? A gente vai deixar rapidinho aí para vocês. Então, vamos lá, né? Opa! Essa gestante aqui, se a gente for avaliar
ela é uma gesta 6, né? 3 abortos, então já entraria aí. Ela tem uma situação ali, uma questão social, que ela reside em um imóvel com 8 pessoas, solteira, desconhece o pai da criança, é beneficiária de programas de assistência financeira governamental, ela já está ali em um risco intermediário por conta dessa questão do social dela. Mas se a gente for avaliar aborto, aí ali mais para frente, essa PA dela, ela referir hipertensão, anemia crônica, o IMC dela, na segunda consulta, novamente a PA dela ali preocupante, os exames evidenciando ali uma plaquetopenia. Na terceira consulta, essa ecografia, acretismo placentário. Então, assim, o que a gente quer trazer é que o momento em que vocês recebem a gestante para a primeira consulta é o momento que você já identifica algumas questões que são ali um sinalzinho de alerta. Não, ela é uma gesta 6. Ela tem 3 abortos. Não, vamos ver, ela tem uma situação de risco de vulnerabilidade muito grande ali, social, né? Então, assim, como já colocaram ali no chat, né, ó, as questões, todo mundo teve esse mesmo raciocínio, para a gente poder classificar ela como alto risco, né? Então, da segmento, esse é um caso de estudo do Comitê de Mortalidade, né? E aí, no final... Então, qual que foi o desfecho dessa paciente? Ela foi encaminhada ao alto risco na terceira consulta somente, porém o estabelecimento não possuía especialidade para o caso. Referenciou novamente a EPS e continuou conduzindo o caso. Houve uma evolução desfavorável, foi um óbito materno no hospital do município por hemorragia proveniente do acretismo placentário. E vamos atentar que somente na terceira consulta que ela foi referenciada para o alto risco, sendo que lá na primeira consulta ela já tinha um histórico do aborto. Por quê? Por que ela tinha esses abortos? Não foi investigado a fundo. Então, atentar que só na terceira consulta que ela foi encaminhada para alto risco e houve esse desfecho desfavorável. Aqui a gente vai concluir e retornar para o chat para a gente ter mais um diálogo. A gente trouxe aqui não a alta da APS, né, da atenção primária, e eu acho que isso é importante a gente dizer em todo momento. Não existe alta, ela não vai sair dali do território, vai continuar com essa responsabilidade da atenção primária. A estratificação de risco ela é contínua, todas as consultas, todos os profissionais, tanto enfermeiro quanto médico, enfim, do cuidado ali, tem que fazer em toda a consulta, desde a primeira. O compartilhamento do cuidado ele pode ocorrer em qualquer momento do pré-natal, você não precisa, eu vou esperar ver como é que ela vai evoluir, talvez nem evolua. Não, ele pode ocorrer nesse momento. Se ela for reestratificada, ela volta para vocês e fica só com vocês. Então, essa referência e contra-referência, ela tem que acontecer. A estratificação de risco ela é absoluta, ou seja, aquele critério de maior risco é o que predomina. Se ela ali, por exemplo, tem um acretismo placentário, ela não vai ficar como risco intermediário por conta de uma situação, uma vulnerabilidade social. Ela vai ser classificada como o alto risco. É extremamente importante que haja uma comunicação adequada, que vocês utilizem do ESUS, de instrumentos desse compartilhamento de cuidado para que você converse com a atenção especializada, para que haja essa troca de informações. O que está sendo feito nessa conduta lá? Retorna para a PS. O que é da responsabilidade da PS? A PS fez isso, isso e isso. Retorna para a especializada. Então, essa comunicação ela tem que acontecer, né? Lembrando sempre que o risco intermediário ele acompanha na atenção primária à saúde com o suporte da especializada, e o fato é que estratificar gestantes impacta, sim, na mortalidade materna e perinatal. Bom, a gente quis apresentar, divulgar para vocês, e a gente está em processo de construção da linha de cuidado, né? Nós entramos num processo de transformação da rede com as novas portarias, então a gente está se apropriando, está tendo essa conversa, como eu disse no início, é um momento que a gente quer estar com os municípios, estar com vocês que estão na ponta, que identificam as questões que nós podemos ajudar. Então, uma programação para o ano que vem, a gente tem já de capacitação de pré-natal, junto com vocês, talvez nas micro-regiões, a gente está programando, tá bom?
essa situação toda. Então, assim, a gente conta muito com o apoio, com a devolutiva de vocês, com essa questão toda de vocês identificarem, olha, eu preciso disso no meu município, será que vocês conseguem? A gente vai atrás. Então, assim, nós queremos, nesse momento, com essa apresentação, deixar essa disponibilidade. Se alguém tiver tendo algum problema de conseguir encaminhar essa gestante para especializada, ou não tem conhecimento, para onde eu vou encaminhar? Qual que é o local? Qual é a minha referência de especializada? Pode mandar para a gente vai dar todo o suporte, tá? Pode contar com a gente em grupo, pode enviar no grupo que a gente tem, no e-mail, ligar, estamos aqui. Aqui estão está nosso e-mail, nosso ramal, podem enviar, perguntar para a Hilda, né, o nosso contato, ela vai passar, a gente está disponível para qualquer questão que vocês possam ter de dúvidas.